em casa, vendo pela televisão ou ouvindo pelo rádio, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Segura esse texto. Se você analogamente percebeu que o profeta Jeremias escreveu, eu não quero que você abra agora, mas eu vou providencialmente abrir para você aqui, no capítulo de número 17, quando o Senhor fala pelo profeta Jeremias, ele diz assim, no capítulo 17, verso de número 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, ou seja, segundo as obras boas e más, amém? Segundo o fruto das suas ações. Então, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios 5, aqui em Jeremias, muitos anos atrás já havia sido citado pelo profeta, amém? Então é claro que haverá o dia em que o Senhor nos visitará nesse sentido, irmãos. Por isso o versículo 11 é de máxima importância, veja: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor. Pergunta ao seu irmão: você compreende o que significa temer ao Senhor? Você tem ideia da gravidade dessa frase? Temer ao Senhor. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, ou seja, não há como esconder, irmãos. E esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Ou seja, não adianta você pensar que vai viver aparência, porque tudo que somos está manifesto diante de Deus. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é porque vos amamos, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, a porta, ela irá se fechar em breve, mas é necessário, Deus, que estejamos prontos, que estejamos vigilantes para o dia do Senhor. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração e prepara a nossa alma para esse dia, em nome e para a glória de Jesus. Podeis vos assentar. Irmãos, o Senhor voltará de uma longa viagem. Um dia Ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou voltar. E Ele deixou sinais, mas o maior sinal de que Ele vai voltar é o Espírito Santo. E essa foi a primeira promessa do Senhor, quando Ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem funções
na terra, preparando a igreja para a volta de Cristo. Porque tudo, irmãos, o que Deus fez através de Jesus, naquela época, foi para preparar o povo de hoje, o povo que veio pós a cruz, para o dia do arrebatamento. Amém ou não? Então, eu gostaria que vocês entendessem que não é fácil preparar as pessoas para o dia do arrebatamento. Na época passada, quando houve o dilúvio, se você ler o Gênesis, capítulo de número 7, você vai ver que as pessoas, por mais avisadas que foram, elas não se deram por avisadas. E elas não estavam prontificadas a entrarem naquela arca. Leia comigo o capítulo 7 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E você vai ver, ao final do capítulo, vamos ler aqui a partir do versículo de número 12. Espera aí. Eu vou saltear alguns versículos, vamos lá. Ele diz aqui, verso 4: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Tinha Noé, e tudo fez Noé, segundo o que, pessoal? O Senhor lhe ordenara. Aí, pule um pouco. Verso 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé aonde? Na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele entrou por quê? Havia de vir o dilúvio. Amém? E a Bíblia diz... Verso 9, entraram para Noé, na arca, de 2 em 2 os animais, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7 dias. Há uma passagem no Novo Testamento que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E nós estamos vivendo o 7º milênio. Quem entende isso? Nós já estamos vivendo no 7º milênio. Desde que o mundo começou, irmãos. Nós estamos vivenciando a história do 7º milênio. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o 7º dia foi o dia que Deus escolheu para o dilúvio. E nós estamos no período diluviano, se fôssemos daquela época. Mas como nós não somos, nós somos de uma outra época, nós estamos na época do arrebatamento. Veja, 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Irmãos, enquanto chovia, o povo estava morrendo. A arca, nela só entrou aqueles que ouviram a voz de Noé e a voz de Deus. No versículo de número 15, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fez o quê? Fechou a porta após ele. É interessante que depois que o Senhor fechou a porta, tudo, versículo de número 22, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu.
Quem está vendo isso? E a Bíblia diz que ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Versículo 23, parte C. Então, amados, semelhantemente a essa história, caminhe comigo aí para Mateus capítulo de número 25. A Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens, e quem fala é Jesus. E quando ele fala dessa parábola, ele fala também sobre uma porta que irá se fechar. No versículo 1 em diante diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. E as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Deixa eu fazer um parênteses. Meio-dia é chamado dia perfeito. Meia-noite, trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno. E no momento de trevas, o noivo vem. Vocês já viram como o mundo está cada dia mais em trevas? Vocês já viram como as pessoas estão dilapidando o seu patrimônio emocional, o seu patrimônio espiritual, o seu patrimônio moral, cada dia mais? Está sendo dilapidado em troca do quê? Do desrespeito, da desonra, do desafeto, do desamor, da inconstância, sim ou não? As pessoas estão mais frias umas com as outras, as famílias estão mais distantes, a igreja, por causa de tanta iniquidade, o amor de muitos se esfriou. E à meia-noite, ou seja, no momento de trevas, no ápice das trevas, ou seja, no momento onde as trevas estão mais, fortemente preparadas, armadas, a Bíblia diz que o noivo vem. E a Bíblia diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas lembre-se, haviam aquelas que tinham azeite e outras que não tinham. Pastor, o que significa isso? Haviam aquelas que estavam prontas e haviam aquelas que não estavam prontas. Haviam aquelas que tinham se dado por avisadas, estavam prontas, estavam ordenadas, estavam organizadas para entrar lá. Haviam aquelas que não se deram por avisadas, estavam desordenadas, estavam despreparadas, estavam desestruturadas e não tinham como entrar lá. A Bíblia diz no versículo 8: e as loucas ou nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí você diz: pastor, que lâmpada é essa? A Bíblia fala no Salmo de número 119, a Bíblia fala que a lâmpada é a palavra. É quando a palavra já não está mais fazendo efeito em uma pessoa, isso quer dizer que o azeite dela acabou. Você está aqui ouvindo a palavra, sim ou não? Quando a palavra faz efeito em você, quando ela trabalha em você, quando ela produz o efeito sobrenatural de Deus em você, isso quer dizer que o azeite está lá. Quando você chora pela palavra, quando você se estrutura pela palavra, quando você se organiza pela palavra, quando pela palavra você é convertido, não é por emoções. Há uma jogada diabólica, hoje as pessoas estão se convertendo por emoção. Mas o culto a Deus é racional, é intelectual, é inteligente. É pela palavra que nós alcançamos a salvação em Cristo. E se a palavra não estiver dentro de você, organizando a sua vida, é porque o azeite não está lá. A lâmpada vai se apagar. Na vida de muitos, o efeito da palavra vai se apagar.
Muitos vão se esfriando com o tempo, vão deixando para lá os conselhos de Deus, vão deixando para lá as orientações do Espírito Santo. A palavra não faz mais o efeito. A pessoa diz: não, eu já ouvi, não, isso basta, eu não aguento mais, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de pastor. Irmãos, é nesse momento que a palavra deixa de fazer efeito em você. Por isso, olhe para o seu irmão e diga: vigie e ore ao Senhor, para que essa palavra de hoje, que veio direto do trono de Deus, faça efeito no teu coração e no meu. Amém? A Bíblia diz que as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E, o que é que vem dizendo depois? Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quem entendeu isso? Quantos vocês acham que no dia do dilúvio ficaram batendo na porta da arca? Quando começaram as primeiras chuvas, quando começou o chuviscozinho, eles disseram: isso é bobagem. Mas quando começou a engrossar, e os rios começaram a subir, e as águas começaram a rolar, e eles perceberam que algo diferente estava acontecendo ali. Eles começaram a entender que a palavra estava se cumprindo. E sabe, irmãos, infelizmente para alguns daquela época foi tarde demais. Somente a família de Noé entrou. Somente os que ouviram a palavra, guardaram a palavra, obedeceram a palavra e entraram na arca foram salvos. Segundo a parábola do livro de Mateus, capítulo de número 25, contada por Jesus, somente aqueles que preservarem o azeite e a lâmpada, a palavra e o Espírito de Deus. Amém ou não amém? Aqueles que têm o discernimento espiritual da palavra, aqueles que têm a sua faculdade mental exercitada em Cristo, aquele que não se deixa ser enganado, aquele que não se deixa ser ludibriado pelo inferno. Nós vivemos numa época de, diga comigo, falsos boatos. Verdade, irmão. Infelizmente, para que a lâmpada de muitos se apague, para que a palavra seja escassa, há muitos falsos doutrinadores boatando que você pode entrar no reino de Deus de qualquer maneira, que Deus, sabe, toda religião é igual, que Deus ama todo mundo, e que toda religião leva a Deus. Quem já ouviu essas frases? Infelizmente não é assim que funciona. Ele é amor, mas também Ele é justiça e juízo. Haverá, ou haverão, como houve no passado, aqueles que vão entrar pela porta e os que não vão. E é por isso que hoje a palavra está sendo pregada aqui, para que você se dê por avisado. Amém? Na profecia do profeta Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel tenta resistir o chamado, e quando Deus fala com Ezequiel no capítulo 2, Deus diz a Ezequiel a seguinte frase. Abra aí comigo em Ezequiel, capítulo de número 2. Então, versículo 1: eis que ele me disse: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, disse o profeta Ezequiel, o Espírito de Deus entrou em mim. Quando a voz de Deus fala com você, o Espírito Santo entra para te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E ele diz: e o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Quem é que vai fazer você ficar em pé? Diga: o Espírito Santo. Quando a palavra, quando o Senhor está falando, o Espírito Santo vem na tua vida. Se você recebe o Espírito Santo, Ele te põe de pé. Ele te põe, Ele te prepara, Ele te convence, Ele te adorna, Ele te confronta.
Sabe, ele começa a confrontar, começa a ver uma guerra, porque Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Começa a ver uma guerra interior, entre o que você foi e o que você tem que se tornar. Começa a ver uma guerra, uma batalha, como está lá em Gálatas capítulo 5, da carne que milita contra o espírito, e do espírito que milita contra a carne. E a Bíblia diz: e o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção, diga para o seu irmão: presta atenção, irmão, as palavras daquele que comigo falava. Amém ou não amém? E ele me ordenou, ele não pediu. Quando o Espírito Santo entrou nele, ele foi ordenado. Primeiro ele foi posto de pé, e depois ele foi, pelo Espírito, ele prestou atenção à palavra. Amém? Aí, quando ele começou a prestar atenção às palavras que lhe eram faladas, houve uma ordem. Qual foi a ordem? Homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, as nações rebeldes, que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atentai que o povo a quem eu o estou enviando é rebelde. Que mais? Obstinado, diga comigo. O que é rebelde? Hã? Aquela pessoa que quer ouvir ou não? Não quer ouvir. Ele diz, atenta, me dá um pouco mais de microfone, por favor. Ele diz: atentai que, presta atenção, o povo a quem eu o estou enviando é rebelde. Segunda coisa, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Sabe o que é um filho rebelde? Sabe? Agora se coloque no lugar daquele menino em relação a Deus que é pai. Quando Deus tenta orientar você e eu num caminho, e você fica dizendo não, porque eu já estou com o cangote grosso, né? Faço o que eu quero, eu já sou de maior. É ou não é? O rebelde fala assim, não quer ouvir a orientação do pai. Por que muita gente evita a igreja? Porque não quer ouvir a orientação de Deus. Por que muita gente não lê a Bíblia? Porque não quer ouvir a orientação de Deus. Rebeldia. Mas veja, atentai que o povo a quem eu estou enviando é rebelde. Que mais, pessoal? Obstinado. O que quer dizer obstinado? É aquela pessoa que diz assim: olha, eu nasci assim, vou morrer desse jeito. Pronto. É aquela pessoa que diz isso. Entendeu? Não adianta você querer mudar a minha vida, ninguém vai me mudar. Entendeu? Ninguém vai me mudar, eu sou desse jeito e acabou-se. Eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Eu não sei quem, não sei o que e acabou-se. É aquela pessoa obstinada. Ela está obstinada, não importa se ela está certa, se ela está errada, mas ela continua obstinada. Você vai falar para ela que isso é adultério, prostituição, impureza e é lascívia. Outro dia eu estava falando com as mulheres e dizendo: olha, você sabe o que é lascívia? Aí a moça disse: não, pastor, lascívia é provocar o pecado no outro. Você sabia que quando você se veste de forma imoral e alguém é provocado, você está cometendo o pecado e não o outro? O outro está pecando porque está pensando bobagem, mas você está pecando porque está provocando o outro. Quem entendeu isso? Há muitas mulheres lascivas. Quem concorda comigo? Há muito, irmão. Mas hoje para ser mulher tem que ser lasciva. Hoje para ser mulher tem que ser lasciva, porque se uma mulher não é lasciva, o que acontece? Não está na moda. Não é verdade? Se não é lasciva, não está na moda. É antiquada. Entendeu? É feia. Mulher bonita tem que ser o quê? Lasciva. Tem que ser provocante. O que você acha que essa informação traz? Por meio de televisão, por meio de rádio e etc. O que você acha que o diabo está fazendo? O diabo está inserindo uma moda. Ele está colocando um jeito de ser. Ele está impingindo algo sobre a sociedade. Para quê? Para que a sociedade desobedeça
seja rebelde e seja obstinada ao sagrado ensinamento. Quem está ouvindo isso? Veja bem, o que eu estou falando aqui, você tem todo o direito de discordar na sua visão, mas na visão de Deus não. E no dia do juízo, o que vai importar não é o que eu ou você acha, é o que a Bíblia diz. Por isso que aquelas mulheres estavam com a lâmpada apagando, faltava o azeite, faltava a vida espiritual, faltava uma vida convencida, adornada, preparada, exercitada pelo Espírito Santo. Elas não estavam vivenciando a palavra, estava no eu acho, eu não acredito, eu não aceito, com rebeldia, com obstinação. Aí ele diz mais, obstinado e teimoso. Quem entendeu teimoso? Você diz, não faz não, o senhor vai e faz. Faz não, vai e faz de novo. É ou não é? Teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz o Senhor, soberano Deus. Então a nossa função é a mesma função do profeta Ezequiel, de dizer o que o Senhor mandou, de preparar você para o dia em que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém ou não amém? Abra em João capítulo 10, versículo 9. Então existem os falsos boatos para impedir que você entre pela porta. Vamos lá. Versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Amém? Em abundância. Diga glória a Deus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Pergunta para o seu irmão, você conhece o bom pastor? Irmãos, diante do fato, tanto da arca, quanto das virgens, da parábola das virgens, eu quero fazer uma pergunta a você. De que lado você está? Do lado de fora, onde há perdição e a ira de Deus, ou dentro, onde haverá o perdão? De que lado você está? Vamos ver, João 3, versículo 36. Amém? Posso ler? Eu queria voltar aqui só um versículo. No versículo 31, vamos ver aqui. Quem vem das alturas está acima de todos. É Jesus, irmãos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de quem? De Deus. Verso 34. Porque Deus não dá o Espírito com limitações. Então quando você é enviado por Deus para falar, você não pode ser limitado. Amém? Graças a Deus que nós estamos num país que é laico, e que nós estamos num país que nós temos liberdade de expressão. Mas imagine você, segundo o artigo 5º da Constituição, mas imagine você, que existem países que a pessoa não pode falar, senão ela morre. O enviado de Deus fala as palavras de quem? De Deus, sem limitações.
E aí diz mais: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, quem crê em Jesus. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Está falando não dessa, mas da outra. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Então tem pessoas que não creem em Jesus, que não creem que ele vai voltar, que não creem no arrebatamento, que não creem que haverá o dia em que o Senhor virá buscar a igreja. Esses que não estão crendo, a Bíblia diz que sobre eles permanece a ira de Deus. O fato de você não estar crendo já imputa sobre você um pecado, de fazer de Deus um mentiroso. Pastor, mas eu creio. Quantos creem que Jesus vai voltar? Levanta a mão, faz assim, glória a Deus. Irmão, como que você crê? Você crê se preparando para ela, para a volta? Ou você crê distante, sem o azeite? Entende ou não entende o que eu estou falando? Porque você está dizendo que crê, mas o que faz eu entender, o que faz Deus entender que verdadeiramente a sua fé é genuína, é que você está se preparando para a volta de Cristo. Não é porque você está aqui só sentado, não. É porque você está imbuído de um desejo de ser santo de Deus, de ser separado do pecado, de sair do mundo, de servir o Senhor, de enfrentar o que for, mas não se dobrar ao pecado, a mamon, ao diabo, ao inferno, à promiscuidade, às coisas do mundo. Quando você crê de verdade, a Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Cristo. Quando você crê de verdade, você abandona tudo por Ele. Quem está entendendo isso? Crer de verdade é isso. Não é somente eu dizer com os lábios, mas a Bíblia diz: se em teu coração credes, não nos teus lábios, mas no teu coração, se a tua boca confessar Jesus, e em teu coração você crer, tu serás salvo. E quando alguém crê de coração, você sabe disso, está disposto a tudo, sim ou não? Está disposto a deixar tudo por Ele. Olha o que a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então tem os que estão, digamos assim, crendo mais daquele jeito, religioso, né? Sem fazer nada, sem mudança nenhuma. Existem os que estão crendo de verdade. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, abra comigo. Sim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem crê que é abençoado? Nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos. Para que Ele te escolheu? Para ser santo. E diga, santo quer dizer separado do pecado, e irrepreensíveis em sua presença. Quer dizer que se você crê verdadeiramente que Jesus vai vir, se você está do lado de dentro, você é santo e irrepreensível. O que mais? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra de quê? Da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Em outras palavras, através dele recebemos o Espírito Santo, que é a garantia de que nós estamos realmente preparados. Quem entendeu? Que nós estamos do lado de dentro, que nós não estamos do lado de fora, que realmente você está aqui congregando e não só frequentando uma religião, porque você tem se tornado santo e irrepreensível, porque você vem, porque você ama, porque você quer buscar Deus, porque você quer mudar de vida. A palavra tem feito o efeito sobrenatural de Deus para você. Ela pode não servir às vezes para o vizinho, para o outro, sabe, tem gente que ouve por ouvir, mas não, você tem sido escolhido de Deus, tem guardado a palavra, tem guardado como um tesouro. Há muitos que pegam o seu dinheiro, os seus haveres e guardam no banco, não é assim? Outros que guardam em cofres, não é assim? As suas joias, a sua casa. Eu creio que hoje, antes de você sair, você fez o quê? Você virou a chave e trancou, porque lá tem coisas que você gosta, que são seus pertences. Então quando você gosta de algo, você guarda. Quando você quer preservar algo, você guarda, sim ou não? Você dá a chave do seu carro para qualquer um? Não. Você dá a chave da sua casa para qualquer um? Não. Você dá a chave do seu guarda-roupa para qualquer um? Também não. Irmão, você dá a sua mulher, o seu marido para qualquer um? Não. Os seus filhos, você entrega na mão de qualquer um? Não. Porque tem coisas, preste atenção, tem coisas que nós temos como preciosas, e nós não entregamos a qualquer um. Irmão, quando a salvação, quando o reino de Deus, quando buscar Cristo, quando servir o Senhor é precioso, você guarda no seu coração e você não abre mão. Você guarda como tesouro cada palavra que você ouve. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu abrir com você esse texto. Quem está do lado de dentro, levanta a mão. Do lado de fora somente os filhos da perdição, do lado de dentro aqueles que estão vivenciando o desejo de serem santos e irrepreensíveis, amém? Quem está do lado de dentro, lembre-se, lá em Lucas capítulo 15, verso 20, Jesus disse que está do lado de dentro nos esperando, amém? Eu quero falar mais com você. Lá do lado de dentro, a cena será gloriosa. Em João 17, versículo 24, fala que a cena do lado de dentro vai ser gloriosa. Vai haver uma festa, vai haver uma celebração para aqueles que entraram lá. Mas lá do lado de dentro não há desculpas. Abra em Hebreus capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. Porquanto toda a casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Quantos creem assim? Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho, não como servo apenas, mas como filho, sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Quem crê que é casa de Deus? Isto é, se retivermos com fé, perseverante, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Se você não retiver com perseverança a palavra, você não é casa de Deus. Você só é casa de Deus se você mantiver como preciosa a palavra do Senhor. Versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo. Quem é que está proclamando? O Espírito Santo. Hoje, diga hoje. Fale bem alto, hoje. Se ouvirdes a sua voz. Agora eu pergunto, quem está ouvindo a palavra de Deus? Se hoje ouvir a sua voz,
Você está ouvindo a voz dele. A palavra dele está sendo pregada, não é a minha, é a dele. Se hoje ouvires a sua voz, o que a Bíblia diz? Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Mesmo eles vivendo 40 anos, vendo as obras do Senhor, eles não creram para a salvação. Aí a Bíblia diz: por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Sabe, foi uma geração inteira que não entrou na terra prometida, porque eram rebeldes. O Senhor jurou, eles não vão entrar. Sabe que a porta se fechou para uma geração inteira. Irmãos, há pessoas que pensam assim: não, mas o Senhor está olhando para cada uma das nossas obras, para nos abençoar, se formos realmente obedientes à sua palavra ou não. Eu quero concluir dizendo isso para você: não queira fazer parte daqueles que estão do lado de fora, não queira fazer parte daqueles que são rebeldes, não queira fazer parte daqueles que são obstinados, não queira fazer parte daqueles que são pessoas que não aceitam a palavra. Não seja intolerante com a verdade. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está entregando a você a lâmpada, que é a palavra, e o Espírito, para que você tenha a vida eterna. Amém? Quantos querem estar preparados para a volta do Senhor? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20 fala da porta. Essa porta é o teu próprio coração, é a porta da casa. A casa de Deus é você. Você é templo, você é santuário do Deus vivo. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas em construir as mega power igrejas, estão esquecendo das pessoas. Que adianta a gente construir um templo lindo e um irmão nosso não está pronto para a vida eterna? Nós temos que estar preocupados em construir os templos que não são feitos pelas mãos dos homens. O trabalho do construtor é preparar o templo, é preparar a casa, que é você. Você é a casa. Levanta a mão, diga: eu sou a casa de Deus. Diga de novo: eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa que Deus está preparando, construindo. Quando Ele disse: eu vou preparar lugar, vou preparar mansões, Ele está preparando agora aqui. Nós somos as mansões, as casas que Deus está preparando. Deus está te preparando para a volta. Então, ouça o que Ele diz. Para terminar, Mateus 7, versículo 13 e 14. Vamos lá. Escute. Isso, preste atenção. Eu sei que às vezes o diabo quer colocar um soninho em você. Eu já participei disso. Se você está com soninho, faz assim, ó: Satanás, sai. Porque você tivesse na frente de uma novela, você estava assim, ó. É ou não é, meu filho? Tu não prestou nada de atenção do que eu falei hoje.
Isso quer dizer que você não recebeu o alimento. Aí vai voltar fraco para casa. O diabo vai pegar a tua fraqueza e puxar o tapete. Presta atenção. Quem avisa é o pastor. Crente que fica assim, irmão, bota a cara no jogo de futebol, nas Olimpíadas, o dia todo, mas quando chega na igreja dá sono. Presta atenção, meu filho. Quando eu era mais novo, eu descia e dava um tabefe no cara. Agora não tem mais força não. Tenho medo de levar outro. Vamos lá. Abriram? Versículo 13. Olha o conselho que ele dá. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho. Esse amplo aí foi para acordar. E amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. A Bíblia diz que são poucos ou muitos? Muitos. São muitos os que entram pelo caminho, pela porta larga. Vou ler de novo. Entrai pela porta. Eu não ouvi. Pois larga é a porta e o quê? Amplo, espaçoso, é a mesma coisa. O caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos, sim ou não, encontram esse caminho. Como é que está dizendo aí? Não, pode voltar. É porque estreita é a porta e o quê? Apertado o caminho que leva aonde? A vida. E poucos que encontrem. Poucos vão encontrar. Poucos. Dê graças a Deus que hoje tem esse tipo de coisa numa igreja, porque na minha época não existia isso. Aí você diz assim, pastor, aí eu enxergo também. Pastor, por que estreito? Porque vai dar trabalho para entrar. Porque é difícil, irmão. É difícil. Olha, ficar lá fora é fácil. Ficar aqui dentro tem que ser homem e mulher de Deus. Tem que querer ser santo do Senhor. E eu estou falando para você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você quer se preparar para a vida eterna, é agora. Porque ele não diz amanhã, ele diz hoje. E ele está dizendo que ele pode vir agora. Porque ele disse no texto, lá em Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Alguém sabe a hora que vai morrer? Não? Então, fique vigiando. Você não sabe a hora? Você não sabe a hora. Seu coraçãozinho fica batendo assim, tum, 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 tum. De repente faz tum. E se não fizer o outro tum, tu morreu. Entendeu ou não entendeu? Se não fizer morreu. E não tem jeito. Pastor, mas tão jovem, morreu. Tão velho, morreu. Tão menino, morreu. Não tem época para morrer, meu irmão. Morre qualquer época. Esteja preparado para o dia do Senhor. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia.
Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.